Bem, agora a gente vai dar uma olhada na questão de número 6 da prova da SPSET do ano de 2026. Considere as seguintes afirmações. Número 1. A função f de domínio real e contradomínio real não inteiro negativo, ambos, né? É o nosso R+, definida por f de x igual a x ao quadrado, é uma função do tipo objetória. Tá, vamos analisar essa primeira afirmativa? A nossa função, ela está restringindo o seu domínio e o seu contradomínio para os reais não negativos, né? Então, a gente não vai olhar para toda a extensão do domínio real, apenas para uma parte dela. E a função de x ao quadrado é uma parábola com concavidade voltada para cima. Essa parábola, ela tem um ponto de tangência na origem, e aí ela sobe assim, tá? Só que como a gente não vai olhar para a parte negativa, vamos pegar a parte esquerda da nossa parábola. Se vocês perceberem, a gente está pegando a partir do vértice, que é uma das condições que a gente precisa para que uma função do segundo grau ela seja do tipo injetória, que você pegue o domínio a partir do vértice. E ao mesmo tempo, o contradomínio vão ser toda a parte de cima do nosso eixo y, que seriam números reais não negativos. Então a gente tem ela tendo y exclusivo e ao mesmo tempo contradomínio igual ao conjunto imagem. Então a primeira afirmativa é verdadeira. Vamos analisar a segunda? Afirmativa de número 2. Lembra que essa dica que a gente dá de olhar para o vértice para a gente poder identificar se a nossa parábola ela vai ser do tipo objetor ou não, tá? Ela influencia não apenas para o x, coordenada em x, como também para o y, né? Você olha para a coordenada em x para poder analisar o domínio da função e aí a partir daí concluir se ela será injetora ou não. E você vai olhar para o contradomínio a partir do y do vértice, porque é ele que me dá o conjunto imagem, né? Então, essas duas coordenadas, elas são interessantes para a gente poder analisar se a função ela será ou não do tipo objetória, tá? Segundo, a função f definida de R em R, sendo f de x igual a raiz quadrada de x ao quadrado é do tipo subjetório. Só que temos uma propriedade muito interessante no domínio real, né? Que esse cara aqui é um número real. Então, eu posso cortar, Nelson? Cortar é muito forte. A gente diz que isso aqui é igual a o módulo de x. E aí, o módulo de x nos números reais, no domínio real e contradomínio real, ela não é uma função do tipo subjetória. Então, você vai olhar para o seu gráfico sendo aquele V, aquele famoso V que a gente estuda. E que, inclusive, eu mostro sempre para os meus alunos da mentoria, né? Então, você tem um V. Você tem que ela é uma reta ao lado direito e uma reta do lado esquerdo. E aí essa função, ela tem dois valores de x me dando o mesmo y. Então ela não seria do tipo injetória, mas ao mesmo tempo, essa função ela está apenas acima do eixo x, ou seja, o seu conjunto imagem seria quem? Os valores que começam em zero e vão ter mais infinito. Então ela não tem contradomínio igual ao conjunto imagem. Então, além dela não ser injetória, ela não é sobrejetória. Tá? Então ela não seria nem bijetória. Né? Então, mas aqui ele só me afirma que ela é sobrejetória. E a gente percebe que não, ela não é, isso é falso. Então, vou inclusive colocar aqui do lado de cada afirmativa para que vocês possam ir acompanhando. Na primeira a gente afirmou que era verdadeiro, na segunda vimos que era falso, tá? Já que a segunda é falsa, já invalida a letra A, já invalida a letra D, né? Onde ele diz que a segunda é verdadeira. E invalidamos a letra C, porque a gente encontrou que a primeira ela era do tipo objetória, então era verdadeira. Olha que ideia interessante que a gente fez nesse momento, porque já percebemos que mesmo sem ler, a afirmativa de número 3 ela seria uma afirmativa verdadeira, porque nas duas alternativas que sobraram, ela é verdadeira. E se a gente ler o enunciado, ele fala assim: sejam f e g funções reais definidas de R em R. Se f composta com a g de x é igual a x, então a g é uma função do tipo injetória. Isso aqui é importante a gente utilizar para relembrar, tá? No item 3, quando você tem a composição de funções sendo igual à função identidade, f composta com a g de x sendo igual à função de identidade, então g de x é a inversa
de f. Inversa de f. Ou seja, g de x é aquele f a menos 1 de x. E se g é inversa de f, isso quer dizer que f possui inversa. E para f ter inversa, para f ser invertível, f ser invertível, se torna necessário que a função f seja bijetora. Se f é bijetora, então ela é injetora e ela é sobrejetora. E a mesma análise a gente faz para a função g. Então, para g ser invertível, se torna necessário que a função g seja do tipo bijetora. E aí, se ela é do tipo bijetora, ela é injetora e ela é sobrejetora ao mesmo tempo. Então, logo, sendo injetora, a afirmativa de número 3 ela é verdadeira. Que foi o que ele afirmava ali, que ela era do tipo injetora. Mas isso aqui é uma propriedade muito interessante, envolvendo a função composta com inversa. F composta com sua inversa é sempre igual à identidade, tá? Então, a terceira encontramos verdadeira. Nelson, já sabia que era verdadeira por conta das alternativas. Tudo bem, mas é legal você olhar para essa análise, que isso já foi cobrado em concursos, né? O critério para que uma função possua inversa, né? 4. Para todo número real x menos a que multiplica x menos b dividido por x menos a é igual a x menos b. A quarta é falsa. Por quê? Porque a gente olha para os números reais, não só para os números reais, né? Para toda a ideia das operações matemáticas, e afirmamos que a divisão por zero não existe, né? Então, não existe a lei do cancelamento aqui, não tem como eu cortar aqui, tá? Então, nesse caso, isso aqui não é para todo número real, é para todo número real x com x diferente de a, tá? Porque se o x for igual a a, você vai estar cortando 0 sobre 0. Já viu aquelas pegadinhas no Instagram, no TikTok, ali na parte do Reels, onde a pessoa prova que 2 é igual a 3, cortando 0 dos lados ou cortando 0 sobre 0, vem desse problema da gente olhar para a divisão e garantir que não é possível dividir por 0. Se não é possível cortar esses dois caras. Só dá para utilizar a lei do corte se eles forem diferentes de 0. Então a quarta ela é falsa. A afirmativa de número 4 ela é falsa, tá? Se a quarta é falsa, a alternativa correta aparece lá na letra B. Mas vamos analisar o número 5? No conjunto de números reais, temos que a raiz quadrada de 4 é igual a mais ou menos 2, né? Quando a gente olha para a raiz quadrada de 4, né? Adotamos um padrão que quando queremos a raiz quadrada de 4, queremos a raiz positiva desse número, tá? Se eu escrevo x elevado ao quadrado é igual a 4, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4, aí eu vou querer a raiz positiva e a raiz negativa, né? A gente tem como notação que sempre que você usa esse símbolo matemático, raiz, e você quer calcular, por exemplo, a raiz quadrada de C6, você quer a raiz positiva. E aí a raiz quadrada de C6 seria 4. Caso eu queira a raiz negativa, se torna necessário que você coloque o sinal de menos na frente. E aí, menos a raiz quadrada de C6 seria o número menos 4. Mas isso aqui é definição e notação. Então, não é mais ou menos 2, tá? Ah, Nelson, mas menos 2 vezes menos 2 vai me dar 4. Sim, olhando para uma equação. Concordo. Que é o que a gente tem escrito aqui, ó. Olhando para uma equação do segundo grau, cujo grau é 2, tem que ter duas raízes. Aí, beleza, a gente concorda. Mas em termos de notação matemática, o símbolo raiz, quando não vem acompanhado nada na frente dele, ele vai querer a solução positiva, a raiz positiva. Então, não será mais ou menos 2, será apenas 2 positivo. Essa aqui foi a questão de número 6 da prova das PCETs do ano de 2026. Gostou desse vídeo? Não esqueça de curtir, se possível, deixa um comentário aqui e se inscrever, tá? E se você está gostando dessa série, me deixe saber aqui nos comentários, tá? Vou deixar inclusive aqui na descrição as informações para que vocês possam conhecer a minha mentoria de matemática, tá? Para que vocês tenham acesso a todo o conhecimento que eu trago dentro dessa mentoria. Clica aí embaixo, descobre mais ou me envia uma mensagem no Instagram, que
que eu te explico direitinho como ela funciona. Vamos para o próximo exercício.